Pessoal, bom dia. Aula 3 de Botânica, Reino Plantae. E agora vamos para o último grupo dos vegetais, o último grupo de plantas, que são as angiospermas. Essas aqui são consideradas as plantas mais abundantes do planeta, com mais de 235 mil espécies catalogadas, conhecidas. São plantas vasculares, então elas são traqueófitas, assim como pteridófitas, gimnospermas. São espermatófitas, então isso quer dizer que elas têm sementes, só que agora com a novidade. São sementes delimitadas por frutos. Então, fruto é protetor e agente de dispersão das sementes. Por isso, são as plantas que conseguem se espalhar melhor pelo ambiente. São fanerógamas, apresentam flores verdadeiras agora. Então, conseguem expor os seus sistemas genitais através de flores verdadeiras. Além de fanerógamas, são também antófitas, ou seja, flor verdadeira. E são sifonógamas, porque tem grão de pólen e tem também a presença do tubo polínico. Isso extinguiu a necessidade de água para a fecundação. Isso acontece tanto com gimnospermas quanto angiospermas. Aliás, lembrem, 4 termos que podem ser usados para as duas: vegetais superiores, sifonógamas, fanerógamas e espermatófitas. Então, esses 4 termos se referem a gimnospermas e a angiospermas. Quando se trata da estrutura da flor verdadeira, aqui você tem um esquema bem bacana. Começamos por esse talo que sustenta a flor no caule. É o chamado pedúnculo, ou também chamado de pedicelo. Aqui no ápice dele, você tem uma estrutura mais fortificada, que é o receptáculo floral. Nele, estamos inseridos os verticílios florais, e podem ser folhas modificadas férteis ou estéreis. Dentro daquelas que são estéreis, você tem aqui, normalmente esverdeadas, em menor tamanho, na base da flor, que a gente chama de sépalas. E o conjunto de sépalas nós chamamos de cálice. Logo acima, você tem folhas modificadas, coloridas, atraentes, em maior tamanho, que a gente chama de pétalas. E o conjunto de pétalas a gente chama de corola. E tem mais. Plantas que têm pétalas e sépalas nitidamente distintas, distinguíveis, a gente chama o conjunto delas de perianto. Então, flor periantada é aquela que tem sépalas e pétalas. Quando elas têm mesmo tamanho e mesma cor, indistinguíveis, a gente chama de tépalas, ou então o conjunto total de perigônio. Aqui você tem a parte agora importante, que é a parte reprodutiva. São folhas modificadas férteis. Começamos pela parte masculina. Esse pequeno talo, chamado filete, seguido de uma pequena urna na ponta chamada antera. O conjunto filete mais antera nós chamamos de estame. E o conjunto de estames nós damos o nome de androceu. É o sistema genital masculino. Feminino, começa aqui uma pequena abertura chamada estigma, seguido por um longo tubo, conhecido como estilete, cuja base tem uma dilatação chamada ovário. E dentro do ovário você encontra o óvulo. O conjunto estigma, estilete, ovário e óvulo a gente chama de pistilo ou carpelo. E o conjunto deles é o que a gente conhece como gineceu, que é o sistema genital feminino. Então, essas partes estruturais da flor são importantes para vocês entenderem como é que é o mecanismo de reprodução desses vegetais. Falando em reprodução, o ciclo é o mesmo. É o ciclo haplo-diplo-bionte, onde nós temos alternância de gerações e a fase esporofítica, que é a fase duradoura, é o próprio vegetal.
A fase gametofítica só aparecerá na época da reprodução. Aqui você tem o androceu, representado aí pela antera, e por esse talo aqui, ó, o chamado filete. Então, isso aqui é o aparelho reprodutor masculino. Daqui você tem células que vão sofrer meiose para a formação de esporos. Esses esporos vão se modificar no que nós chamaremos de grão de pólen, gametófito masculino. Então, isso aqui faz parte do esporófito, e a partir dele serão produzidos esporos que vão dar origem ao gametófito masculino. Acompanhe. Células da antera, que são 2N, sofrendo meiose para a formação dos esporos. Os esporos vão se diferenciar, vão se modificar no que nós chamamos de grão de pólen. Quem é o grão de pólen? O grão de pólen é o gametófito masculino. Repare que ele também é binucleado. Uma célula vai ser a geradora dos gametas masculinos e a outra vai formar o que a gente chama de tubo polínico e conduzirá os gametas masculinos até o feminino. Aqui você tem a estrutura do gineceu, do aparelho reprodutor feminino. Repare, aqui dentro você tem o óvulo, aqui você tem o ovário. Nós vamos ter dentro desse óvulo aqui a meiose acontecendo para formar esporos. Um desses esporos vai dar origem dentro desse óvulo ao saco embrionário, que é o gametófito feminino. Acompanhe. Células 2N, que vão sofrer meiose, e o esporo funcional, que é o megásporo funcional, vai dar origem ao saco embrionário, que é o gametófito feminino. Dentro desse saco embrionário, 8 células, e apenas dessas 8, 3 com função reprodutiva. As outras são células degeneradas. Mas quem são elas? 3 no canto superior, chamadas antípodas, sem papel reprodutivo. 2 localizadas aqui na região mediana, que nós chamamos de núcleos polares. Aqui na base, 2 células laterais, chamadas sinérgides, que não tem papel reprodutivo. E aqui você tem a hóspera, que é o gameta feminino. Então, das 8 células aqui presentes, dentro do gametófito feminino, 3 com papel reprodutivo. Os 2 núcleos polares e a hóspera. Elas serão fecundadas por gametas masculinos. E já grava informação de cara. Dentro desse saco embrionário, dentro desse óvulo, vai acontecer uma dupla fecundação. Cada gameta masculino, chamado núcleo espermático, vai se fundir com células diferentes. Um deles se funde com os 2 núcleos polares e o outro vai se fundir com a hóspera. Isso a gente acompanha aqui, ó, no próximo quadro. Grão de pólen que foi transportado do sistema genital masculino para o feminino. Gente, o transporte aqui normalmente acontece por várias vias. Pode ser pelo vento? Pode, igual nas gimnospermas. Mas normalmente por animais. E aí pode ser, portanto, até mesmo por insetos. É a polinização entomófila. Você já ouviu falar que abelhas são insetos polinizadores. No ato de visitar uma flor para coletar o néctar, acabam transportando o grão de pólen de uma para outra. E assim que esse grão de pólen cai aqui, no estigma, ele ficará aderido, e aí você vai ter a formação do tubo polínico. Você vai ver que essa célula aqui, ó, ela formará o tubo polínico, e essa outra aqui dá origem aos gametas masculinos. Então, estrutura binucleada. Repare como é que acontece o processo. Formação do tubo polínico, e aí os 2 núcleos espermáticos, que são os gametas masculinos, conduzidos pelo crescimento do tubo polínico.
É o que a gente chama de sifonogamia, o alongamento do tubo polínico. Se você notar que inicialmente temos na ponta do tubo polínico uma pequena célula, repara, isso aqui é o que a gente chama de núcleo vegetativo. Ele conduz o crescimento do tubo polínico atraído por uma substância química do óvulo. É o chamado quimiotropismo, crescimento direcionado. Então ele sabe onde ele tem que chegar. Ele tem que chegar na micrópila do óvulo. Aqui vocês verão que o grão de pólen vai sofrer um alongamento, formando o tubo polínico, que vai crescer dentro desse estilete, passando pelo ovário e vai cair aqui, ó, na micrópila do óvulo. Ao entrar no óvulo, vai acontecer aqui, portanto, a dupla fecundação. O núcleo espermático vai se fundir com os dois núcleos polares. O outro núcleo espermático vai fecundar a oosfera. E sabe qual vai ser o resultado dessa dupla fecundação? Quando o núcleo espermático se funde à oosfera, forma-se o zigoto, 2N, que vai dar origem ao embrião. Portanto, também 2N. O outro núcleo espermático funde-se com os dois núcleos polares e vai dar origem, portanto, a um tecido de nutrição, chamado endosperma. Repare que esse tecido é um tecido 3N. Ele é triploide, ao contrário da gimnosperma, que é N, haploide. Lá é a partir de células do saco embrionário. Aqui é a partir de uma das duas fecundações. Então, o teor de nutrientes aqui passa a ser maior, porque você tem um teor gênico em maior proporção. De N para 3N, você tem aí o triplo da quantidade de genes, portanto, aí ligado ao endosperma. Esse endosperma, como o nome já diz, tecido que fica dentro da semente e será responsável por nutrir o embrião quando a semente for formada. Acompanhe aqui o processo. Tubo polínico, sifonogamia, crescendo até o interior do óvulo. O núcleo espermático fecundou os dois núcleos polares, formando endosperma. O outro fecundou a oosfera, formando o embrião. Então, dentro da semente, você vai ter uma estrutura 2N, o embrião, e um tecido 3N, de nutrição, que é o endosperma. O conjunto aí de endosperma e embrião é o que a gente chama de amêndoa, que é a parte interior da semente. Quando se tem o processo de dupla fecundação, o que era ovário vai virar o fruto. O que era óvulo vai dar origem à semente. Porque é o seguinte, a semente é desenvolvimento do óvulo, que está dentro do ovário. Assim que a semente é formada, ela começa a liberar um fito-hormônio chamado auxina, que vai estimular o crescimento e desenvolvimento da parede do ovário. E aí, quando o ovário se desenvolve, forma-se o fruto a partir daí. Então, fruto é desenvolvimento do ovário. Semente é desenvolvimento do óvulo. O fruto vai proteger e vai dispersar essa semente, facilitando, portanto, o ato dessa planta se espalhar no ambiente. Aqui você tem uma visão completa da reprodução dessas plantas, considerando aí o androceu, sistema genital masculino, e o gineceu, sistema genital feminino. No androceu, por meiose, formam esporos que dão origem ao grão de pólen. No gineceu, forma-se dentro do óvulo esporos, cujo funcional vai dar origem ao saco embrionário, com suas 8 células. Quando o grão de pólen cai no estigma, no gineceu, sofre o alongamento, que é o tubo polínico, conduzindo-se até o interior do óvulo. Lá ocorrerá uma dupla fecundação, resultando em uma delas a formação do embrião e a outra a formação de um tecido de nutrição, o endosperma. Esse fruto vai ser coletado, consumido, a semente jogada no meio. Vai germinar e vai desenvolver, portanto, a nova planta. Você tem, portanto, a nova fase esporofítica.
Então, fase esporofítica predominando sobre a fase gametofítica. Quais seriam as formas de polinização que nós teríamos nas angiospermas? A nemofilia, que é feita pelo vento, aí você tem como exemplo as gramíneas. Entomofilia, que é o que acontece com flores que são vistosas, aromatizadas, coloridas, o que vai atrair insetos. E a ornitofilia, que é quando acontece por aves. Então, feita pelo vento, feita por insetos e aqui feita por aves. Então, isso aqui é a forma de polinizar, a forma de transportar o grão de pólen. Pode acontecer também serem feitas pelo próprio homem, aí a gente chama de antropofilia, ou então pode ser feito por morcegos, quiropterofilia. Agora, quando é dispersão do fruto, que normalmente é feito por animais, a gente chama de zoocoria. Mas muitas vezes pode ser pela água, hidrocoria, que é o exemplo do coco, ou até pelo vento, anemocoria. Aí já a forma de transportar fruto e semente, é a dispersão da semente. E por último, é aquela comparação que a gente faz dentro das angiospermas em dois grupos, monocotiledôneas e atualmente eudicotiledôneas. Porque as dicotiledôneas, que eram conhecidas antigamente, elas são diferenciadas em eudicotiledôneas e as dicotiledôneas basais, cujas características se assemelham mais às eudicotiledôneas, mas compartilham alguns quesitos com monocotiledôneas. Tá, as mais diferenciadas são as mono e eudicotiledôneas. Gente, primeira diferenciação está justamente no nome, pela presença de um cotilédone ou dois cotilédones dentro da semente. Cotilédones são folhas primordiais, cuja função seria reserva energética. Só que as monocotiledôneas têm apenas uma folha primordial na semente e ela é atrofiada. Ela não exerce essa função de reserva energética. Por isso o termo monocotiledônea. As dicotiledôneas, ou eudicotiledôneas, têm duas folhas primordiais, dois cotilédones, e quando desenvolvidas, têm um papel, sim, de reserva energética. Só que aí você pode diferenciar a semente em relação a isso em dois tipos. Aquelas que são albuminadas, cujo endosperma, o albúmen, eles são preservados, conservados. E aí, nesse caso, só haverá a digestão para fornecer energia para o embrião no ato da germinação. Ou então aquelas que seriam exalbuminadas, cujo endosperma ou albúmen já é de cara digerido, e suas reservas nutricionais seriam estocadas pelos cotilédones. Então, de uma forma ou de outra, o albúmen ele vai ser digerido, já antecipadamente, exalbuminada, ou no ato da germinação, as albuminadas. Mas existem outros quesitos que você diferencia uma da outra, pelo tipo de folhas que cada uma delas tem. As monocotiledôneas têm folhas que crescem mais no comprimento do que na largura. E chama atenção as nervuras que estão dispostas em forma paralela. São as folhas paralelinérvias. Elas você encontra, por exemplo, no arroz, no milho, na cebola, bambu, banana, trigo. Então, são plantas monocotiledôneas. As dicotiledôneas, você tem folhas mais largas do que compridas. E chama atenção o fato de você ter ali nervuras em forma de rede. Então, são folhas reticulinérvias. São folhas com nervuras reticulares. Grande parte das folhas que vocês conhecem tem esse aspecto. Do café, pêssego, maçã, feijão, da amêndoa, do abacateiro, por aí vai. Caule, dá para você notar que quando se trata do interior do caule, quando o caule está em corte transversal, que nas monocotiledôneas você tem uma distribuição em todo o caule, de xilema e floema, de vasos condutores.
Nas eudicotiledôneas, há uma nítida organização, onde o xilema fica voltado para o interior do caule e o floema fica voltado para o exterior, voltado, portanto, mais próximo para a casca do caule do vegetal. Então, há uma desorganização nas monocotiledôneas e uma nítida organização nas eudicotiledôneas. Raiz também é um diferencial. Nas monocotiledôneas, você tem raízes do tipo fasciculadas ou cabeleira. A raiz é diferenciada em vários pequenos fascículos. Nas eudicotiledôneas, uma raiz que tem um eixo central, que a gente chama de pivotante ou axial. Essa raiz, ela pode crescer aqui em profundidade, bem mais do que a raiz de uma monocotiledônea. E você tem as flores, cuja quantidade de pétalas dá para diferenciar uma da outra. Nas monocotiledôneas, são flores trímeras, 3 pétalas ou múltiplos de 3, enquanto nas eudicotiledôneas, flores tetrâmeras, 4 pétalas ou múltiplos de 4, 5 pétalas ou múltiplos de 5. Então, repare que nem sempre pelas flores dá para você diferenciar diretamente. Porque, por exemplo, você pega 12, é múltiplo de 3 e de 4. Você pega 15, é múltiplo de 5 e de 3. Então, pelo conjunto da obra, dá para você fazer a diferenciação. Por um quesito só, talvez não. Mas pelo conjunto das características, dá para diferenciar as mono das dicotiledôneas. Bom, eu espero que essa aula tenha sido bem importante aí para a diferenciação desse grupo de plantas. Espero que tenha ajudado bastante. E a partir da nossa aula 4, a gente invade a parte de histologia vegetal e na aula 5, a fisiologia das plantas, dos vegetais. Então, tenham um bom dia, até a próxima.